rapidamente. A Bíblia diz que o caminho da bênção é a obediência. Então, pensa rápido e faça rápido. Fica mais fácil para que eu possa explanar e que eu possa entrar em contato com vocês. Quando eu olho nos seus olhos, vocês participam da palavra junto comigo. Então, passa para o banco da frente. Mais isso. Glória a Deus. Isso é coisas de quem trabalha na educação. Nós somos muito assim. A gente gosta das coisas dessa forma. Também em círculo. Mas é bom porque eu gosto de olhar nos olhos de cada um de vocês. Amém? Obrigada a todos pela obediência. Gente, que honra, que alegria ver aqui a irmã Francisca, o pastor Jorge. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Glória a Deus. São sempre muito bem-vindos, eles são da nossa casa e nós nos sentimos honrados. Eu muito mais ainda honrada, né, de poder estar aqui nessa noite, poder ter vocês aqui recebendo essa palavra. Amém, igreja? Deixa eu fazer o que eu esqueci na semana passada, porque acaba que eu fico assim, empolgada, mas é porque esses dias eu tenho andado extremamente muito cansada, então a minha mente está esquecendo algumas coisas. Ore pela minha mente, amém? A idade vai avançando e a gente vai esquecendo, mas eu não sou uma pessoa esquecida. Eu não sou uma pessoa esquecida, amém? Mas é o cansaço que vem, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Quantas pessoas estão aqui hoje nos visitando? Fica de pé, por favor, aqueles que nos visitam. Aqui tem uma moça, eu conheço. Não, está visitando? Então fica de pé. Não? Já quantas vezes? Ah, mas eu não conheci ainda não. Ah, verdade, você veio no encontro de casais, aqui ganhou uma lembrancinha. Então você é top, então você é da casa. Seja bem-vindo. Mas qual é o seu nome mesmo? Hã? Cassandra. O seu nome? Daiane? A Ellen? Vamos dizer a todos a elas? Voltem sempre, tá? Que Deus abençoe. Queridos, abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Onde está a sua Bíblia? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura ali, ó. Posso ouvir um amém? Pode ficar sentado mesmo, que o versículo é pequeno. Diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele. Vou ler de novo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra muito especial que Deus já tem ministrado ao meu coração há alguns dias. E eu só consegui terminar de escrevê-la hoje. E é sobre uma lei. Esse texto ele vai falar sobre uma lei. E para que você possa entender, eu quero falar primeiramente de uma figura muito simpática do Antigo Testamento, que foi o rei Ciro. A Bíblia diz que o rei Ciro, ele era o rei da Pérsia. E com certeza você já ouviu falar dele, porque a Bíblia, em alguns fatos, em alguns episódios, traz a figura desse rei, desse homem que era um rei da Pérsia no Antigo Testamento. E falar sobre o rei Ciro é falar sobre um grande rei. É falar sobre um homem que foi estrategista na sua administração enquanto rei da Pérsia. Falar desse homem é falar de alargar as visões. Era um homem que era visionário, ele conseguia visionar e arquitetar planos para trazer riquezas para o seu reino. Falar desse homem era falar de um excelente administrador. O rei Ciro foi esse homem. E além de ser um excelente visionário, além de ser um excelente administrador, além de ser um grande estrategista dentro do seu reino, ele era um homem que criou muitas leis. E algumas leis eram boas, outras, porém, não eram tão boas. As leis que ele criou, a maioria delas foram tão boas, que anos depois, anos adiante, o Império Romano chegou a usar as leis que o rei Ciro havia feito. E entre essas leis que o rei Ciro criou, existia uma lei muito interessante.
Ele criou a lei olho por olho, dente por dente. Ou seja, furou seu olho, furo dele também. Né? Pisou no seu pé, pisa no dele também. Matou seu filho, mata o filho dele também. Era uma das leis. Mas eu quero falar de uma das leis muito interessantes que foram criadas no governo do rei Ciro, onde Jesus vem contra-atacar. Ele não vem contra-atacar, ele vem ensinar uma forma diferente de fazer, de andar. E essa era uma lei que falava sobre o transporte de uma carga oficial do governo. E dentro do seu reinado, era chamado serviço compulsório da milha. Até nos Estados Unidos, até hoje, usa isso, né, para se tratar de passos e tal. Ou então era chamado de serviço obrigatório da milha. Então, o rei Ciro, além de estabelecer, entre tantas leis, olho por olho, dente por dente, ele estabelece também a lei do serviço obrigatório da milha. Quando o rei Ciro ele criou essa lei, ele obrigava todos os animais, pessoas, barcos, todos os meios de transportes daquela época, qualquer pessoa que habitasse no seu governo, estava ali obrigado a participar daquela lei estabelecida por ele. Como era, então, essa lei compulsória do serviço da milha dentro do governo do rei Ciro? Ele era como se, para você entender o que estava acontecendo, era como se tivesse um carteiro. Se aquele carteiro ficasse doente, estivesse ali com uma estafa e não conseguisse mais andar para entregar os serviços do governo, ele chegaria para alguém: eu sou carteira, eu estou carregando, mas de repente eu senti uma estafa, eu estou doente. Dentro do governo do rei Ciro, eu estou com uma encomenda. Deixa eu pegar uma encomenda. Eu estou com a encomenda. Eu não tenho condições. Dentro da lei do governo, eu poderia passar para o Mateus a encomenda. Isso é uma ordem do governo, é um serviço que pertence ao governo do rei Ciro da Pérsia. Você precisa levar em tal endereço. E a lei era: o Mateus, porque eu não tinha condições, ele vai levantar e ele vai andar 1 milha. O obrigatório era que ele ande 1 milha e entregue para alguém, Mateus. Ele andou 1 milha. E isso ia acontecendo até que a encomenda chegasse ao seu destino. 1 milha, pronto, era a minha obrigação, era uma lei do governo, eu tinha que fazer isso. Qualquer pessoa que passasse, você podia entregar aquela carga, porque aquela pessoa ela tinha que cumprir, era uma lei do rei, e ai de quem descumprisse o que era uma lei dada pelo rei. E após andar 1 milha, ele olhava alguém, opa, achei alguém, achei um burro de carga. Olha, esse burro de carga tem que se levar em tal lugar, leve lá, porque isso faz parte do governo. Ele tinha que andar 1 milha, eu não tenho muita noção assim, mas eu acredito que 1 milha deve ser 1000 passos bem dados, ou 1 quilômetro. 1.600 daqui aonde? 1,5 quilômetro, não é mais ou menos isso? Porque eu sou péssima para isso. Se me mandar olhar o Waze para te levar em algum lugar, você vai passar raiva comigo. Mas se eu estiver sozinha, eu consigo chegar lá. Esses dias eu fui no lugar que quando eu vou para o pastor, eu passo uma luta muito grande, porque eu não consigo. E aí ele fica discutindo com o Waze. Mas será que é verdade? Eu, pelo amor de Deus, Jesus, tem misericórdia. A mulher mandou entrar na direita, então entra na direita, né? Mas se for para chegar lá, a gente chega lá. Mas então ele tinha a obrigação, ele era obrigado a andar 1 milha. Você não precisa andar mais do que 1,5 milha. Você tinha que andar 1 milha, ou seja, 1,5 quilômetro, seja o que for aqui. E assim cada pessoa ia carregando aquela carga até que chegasse ao seu destino final. Era a lei do serviço compulsório da milha estabelecida, instaurada dentro do governo do rei Ciro. E existe uma desconfiança histórica, não é um relato da Bíblia, porque a Bíblia não diz isso. Mas existe uma desconfiança histórica que o Simão Cireneu, tá vendo como eu estou cansada, gente? Me perdoa. O Simão Cireneu, aquele que carregou a cruz de Jesus,
existe uma investigação histórica que ele foi impulsionado por essa lei compulsória a carregar a cruz de Jesus. Não tem escolha, você tem que carregar. Eu não quero. Olha, é uma lei do governo. Então, não é uma coisa que a Bíblia diz. Os estudiosos da Bíblia, eles desconfiam isso. E essa lei, você tinha que trabalhar obrigatoriamente para o governo. Você tinha que fazer. Era 1 milha, era a sua obrigação. Mas por que eu estou falando dessa lei? Porque Jesus, ele era um bom observador da cultura da sua época. Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade para ensinar. Quando surgia uma lei, ele ensinava em cima de uma lei. Era um costume, ele ensinava em cima daquele costume. Sempre ele extraía um bom ensinamento para aqueles que eram os seus discípulos. E como um bom observador da cultura, e percebendo que essa lei era um costume daquela época, ele trouxe então para nós esse valioso ensinamento espiritual e moral, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 5, versículo 41. Jesus, ele traz um ensinamento muito precioso aqui. Ele olha para os seus discípulos, para as pessoas que estão ao seu redor, naquele exato momento em que ele fala, e ele fala justamente o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, que fazia parte da lei, você vai fazer o quê? Você vai andar 2. Quantos aqui já estudaram esse texto, mas nunca pararam prestar atenção na seriedade do que Jesus estava dizendo? Ele estava amparando uma lei, e dentro dessa lei ele estava chamando os discípulos para irem além. Às vezes a gente lê algo na Bíblia, a gente não busca ver o que tem nas entrelinhas, o que tem de que está falando, por que Jesus falou isso? Tudo que tem na Bíblia, tudo que é citado, tem um porquê, tem uma razão e tem um ensinamento. E nós temos uma fonte de ensinamento que é a palavra de Deus. E quando Jesus fala, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque era obrigatório andar 1. Essa expressão de Jesus, ele estava querendo ensinar para mim e para você aqui nessa noite, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós podemos viver um nível de coisas muito maiores. Você precisa sair daquilo que é comum, fazer somente aquilo que é obrigatório. Era obrigado. Se é obrigado pela lei 1, faça 2. Você tem que ser excelente no que você faz. Era isso que ele estava querendo ensinar para os discípulos. Vocês têm uma ordem, vocês têm uma lei, mas faça o seguinte: se mandou 1, faça 2. Faça diferente. Nós precisamos fazer algo a mais. Nós precisamos ir além daquilo que já é obrigatório de se fazer. Tem gente que só faz aquilo que é obrigatório. Mas como cristão, como alguém que quer viver a excelência, aquele que quer ser reconhecido como discípulo de Jesus, que tem a essência de Cristo, ele vai além. Vai além daquilo que é a sua obrigação fazer. Nós não podemos querer somente fazer somente as obrigações que são legais. Como cristão, nós precisamos fazer mais. Deus está nos chamando para esse tempo a fazer mais, a fazer diferença. O pastor pregou aqui domingo, nós estamos sendo chamados para fazer a diferença. Não para poder ser vergonha, mas para fazer a diferença onde você está. Mas todo mundo chega atrasado, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, mas você não é todo mundo. Você é um cristão, você é um filho de Deus. Você tem o que tem de mais precioso em você, que é a presença de Deus na sua vida. Jesus está ensinando, vocês não devem fazer somente aquilo que é obrigação. Você tem capacidade e você pode ir além do que você está fazendo. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ir além. A Bíblia fala de uma história de um jovem príncipe. Depois você lê na sua casa, em Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 30, conta a história de um jovem muito rico, que era um príncipe. E a Bíblia fala que aquele rapaz, ele tinha um desejo muito grande no coração dele de servir ao Senhor. E ele chega para Jesus e ele diz assim: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele rapaz e disse para ele assim: pai,
Você tem que cumprir os mandamentos. Aí Jesus começou a listar os mandamentos para ele. Não matarás, não roubarás, amarás a Deus. E Jesus começou a listar tudo que ele tinha a fazer. Começou a enumerar para ele todos os mandamentos. E aquele jovem virou para Jesus e respondeu assim: mas Senhor, eu já tenho feito isso desde a minha infância. Desde que eu sou pequeno, eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo isso daí. E Jesus olhou para ele e falou assim: olha, então, se você quiser ser perfeito, se você quiser realmente herdar a vida eterna, vende tudo que você tem, devolva tudo para os pobres. E você vai ter um tesouro lá no céu. Olha o que Jesus estava oferecendo para ele. Ele tinha um tesouro na terra, eu vou te dar um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Mas, gente, foi muito difícil para aquele jovem cumprir esse mandamento de Jesus. Ele disse assim: olha, desde que eu sou pequenininho, eu já cumpro todos esses mandamentos aí, Jesus. Já sou perfeito, eu sou o cara. Não. Ninguém é perfeito, ninguém é tão bom que não possa melhorar mais ainda. Jesus estava dizendo para ele: vai lá e faz isso. Por que ele estava acostumado a andar somente no nível da primeira milha? Eu já cumpro tudo aquilo que é minha obrigação. Jesus agora fala para ele assim: ó, que ótimo, você faz tudo isso, mas isso não impressionou Jesus. Ao cumprir os mandamentos, não estava impressionando. Jesus, ele não foi impressionado por aquilo, mas ele não foi capaz de dizer para aquele jovem: não, Jesus falou assim: você vai somente, vende tudo. Já que você quer, vem me seguir. Jesus estava escolhendo aquele jovem para ser um dos seus discípulos. Jesus escolheu vários dos seus discípulos, eles estavam fazendo alguma coisa, eles abandonaram e iam. Aonde Jesus ensina é muito mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque Jesus, assim como chamou Pedro, chamou os outros, chamou ele também, chamou o jovem rico, que cumpria todos os mandamentos, mas te falta alguma coisa. Você tem amor ao dinheiro, você tem amor a essas coisas. Vai, abandona, deixa tudo, larga, dá para os pobres e vem e me segue. Eu quero que você seja um dos meus discípulos. Mas ele não quis. Ele não quis aquilo, porque ele tinha muitas propriedades, ele era um jovem que tinha muitas posses. Quando eu leio esse texto, eu analiso que andar a segunda milha para aquele jovem foi muito difícil. Porque aquilo que era obrigação, que eram os mandamentos, ele já fazia. Ele fala assim: Jesus, eu cumpro tudo isso aí já, desde quando eu sou pequenininho. Eu fico pensando: meu Deus, o que esse jovem responde para Jesus é algo incrível, gente. É algo incrível. Foi ou não foi o que ele respondeu para Jesus? Alguém aqui cumpre todos os mandamentos? Foi maravilhoso, extraordinário a resposta dele para o Senhor. Isso, todos os mandamentos. Isso é algo extraordinário. Mas aquilo não impressionou Jesus. Tem muita gente que pensa que está fazendo as coisas, os fariseus faziam as coisas para impressionar. A Bíblia diz assim que Deus conhece a motivação do seu coração. Ele conhece. Eu fico imaginando se Jesus fizesse o mesmo convite que ele fez para aquele jovem rico, para mim e para você nessa noite. Vai, vende tudo que você tem. Dá para as pessoas e vem me seguir. O que seria de nós, hein? O que seria de alguns aqui? Muitos iam dizer: misericórdia, não posso fazer isso. Cumprir o primeiro mandamento já é difícil, amar a Deus. Imagina terminar a lista que Jesus passou para ele. De todos os mandamentos, ele diz: eu já cumpro tudo isso. Opa, falta alguma coisa. Você ama. Jesus queria provar o coração dele, quem ele amava mais. Ele dizia: eu já cumpro tudo. Ou seja, você não cumpre não. Porque você não teve coragem de abrir mão do seu dinheiro para seguir ao Senhor. Mas eu já cumpro tudo. Não. Então deixa eu fazer um teste. Tem hora que Deus faz um teste com a gente, né? Para ver o que realmente... Ó, a Bíblia diz assim: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Eu já compro tudo isso aí. Ah, então tá bom. É na hora que vem a prova que a gente vê realmente onde está o seu coração. É na hora que você, na situação, que você vai ver onde está o seu coração. Olha,
Eu mesma ficaria um pouco preocupada, porque eu não tinha a capacidade de dizer o que aquele jovem disse. Desde a minha infância eu já cumpro tudo isso. Não tem nada do que se resolver. Mas imagine se Jesus fizesse essa mesma pergunta para todos nós aqui hoje. O que nós iríamos responder? O que você responde? Como que está a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele? Mas mesmo assim, Jesus não se impressionou com o que ele estava fazendo. Aquele jovem, desde a sua infância, ele cumpria todos os mandamentos. E nos fala que Jesus nos está nos convidando, através desse texto, a andar 2 milhas. Ou seja, você pode ir além do que você está fazendo. Você pode ser a melhor mãe. Você pode ser melhor esposa. Você pode ser melhor marido. Você pode ser uma melhor profissional. Você pode ser o melhor levita. Você pode ser o melhor pregador. Você pode melhorar. Você pode estudar mais. Você pode estudar mais música. O meu Pedro, essa semana, ele não tirou uma nota boa. O Pedro é excelente em matemática. Senão, o Pedro ele é excelente. Mateus é excelente também na matemática. Os meus filhos são muito inteligentes na matemática. Coisa que não herdou de mim. Herdou de você? Acho que sim. Não herdou muito de mim a matemática. Mas o Pedro é excelente em matemática. E fez o primeiro teste. Está no 6º ano. E aí ele trouxe a prova. Meu Deus, na hora que eu olhei a prova, respirei fundo. Você é capaz de ir muito além. Você não é um aluno mediano. Você não é um aluno medíocre. Como assim, mãe? Você sabe o que é medíocre? Medíocre é aquela pessoa média. Você não é médio. Você é acima da média. Você nunca tirou essa nota, significa que você tem que estudar mais. Você pode ir além e na próxima prova você vai além. E me fala o que eu preciso fazer para te ajudar, para você ir além. Porque você não é um aluno medíocre, você é um aluno acima da média. E aí ele é todo gentleman. Tá bom, mamãe, pode deixar. Pode ou não pode? Pode! Nós podemos fazer mais para Deus. Você e eu podemos fazer mais. E esse texto, o Senhor vem nos chamar, nos vocacionar a fazermos além do que a nossa obrigação para fazer. Nós podemos fazer além, acima da nossa obrigação, acima das nossas conveniências. Você pode fazer além dos seus desejos, você pode fazer além das legalidades dessa terra. Você pode fazer acima daquilo que já foi, que é um costume para você. Tem gente que vira um costume. Você pode ir além desse costume, você pode ir além dessa rotina, você pode mais, você tem capacidade demais de aprender mais. Domingo de manhã eu dei parabéns, um abraço bem gostoso, um beijo maravilhoso numa irmã da nossa igreja. Ela deve ter uns 60 anos, se não tem, tá chegando lá, mas é uma bonitona. Bonitona em todos os sentidos, é porque ela se cuida. E ela fez um negócio nos olhos, uma coisa bacana. E aí eu dei um abraço nela, porque ela formou o 2º grau, ela foi para a faculdade, formou na faculdade, fez pós-graduação. E eu disse, como você é um exemplo. Ela viu que ela poderia não andar somente 1 milha. Minha filha, para que você vai estudar se você está velha, já está com 50 anos, já criou seus filhos, já tem seus netos? Para que eu vou parar? Se eu ainda estou viva, se eu estou viva, porque tem esperança. Se eu estou viva, eu vou viver. Né? Tentou uma vez, tenta de novo. Não deu certo, faça de novo. E teve outra irmã também que eu parei na porta, eu dei um beijo, dei um abraço, e ela vai ter que dar um testemunho de 5 minutos no Congresso de Mulheres. Que é a Edmeia. Edmeia? Hã? A irmã do Sidney. Cadê o Sidney? É a Edneia. E eu, Edneia, vem cá, te dar um abraço, que eu olho para você, eu me espelho em você, oh Jesus, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, ela estava fofinha. Gente, ela emagreceu mais de 40 quilos. E eu vou postar daqui uns dias a foto dela, a presença confirmada dela lá. Eu falei assim, você tem que contar isso, de superação, de saúde, de querer, de ir além. Não foi somente 1 milha, ela andou 2 milhas para cuidar dela mesma. Que quando é para cuidar da gente dá até 10. Mas o Senhor está nos chamando aqui a andar 2 para poder honrar o nome dele na nossa vida. Amém? Então nós precisamos ir além. Ele nos convida a andar 2 milhas. Esse texto é precioso. Ele fala comigo, ele fala com você. Mas eu quero que você entenda
qual que é o convite de Jesus para mim, para você nessa noite? Aquele jovem, ele achou duro a caminhada com Jesus. Ele achou duro ter que andar 2 milhas. Mas eu já faço aquilo que tem que fazer. Não, eu quero que você deixe tudo. Eu quero que você venda. Eu quero que você venha me seguir. Ah, aí não. Ele, sumiu no capinado, não se ouviu mais falar desse jovem. Se ele tivesse aceitado estar fazendo parte dos 12, que vai se assentar no trono e vai julgar as 12 tribos das nações de Israel. Sumiu. Não teve mais história para contar, porque amou o dinheiro. O que tem de gente amando dinheiro, né? Deixa de vir para o culto, deixa de honrar a Deus nos seus compromissos, deixa de estar aqui porque tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar a vida eterna, porque senão você vai com dinheiro para o inferno. É assim que a Bíblia ensina, né? Ou não é? Eu estou falando a verdade? Tô ou não tô? Tô, gente. Porque na vida só se destaca quem anda 2 milhas. Quem anda 1 milha faz mais do que a obrigação. É a lei, é o decreto. Mas o Senhor Jesus, ele vem quebrando esse paradigma, ele vem quebrando esse conceito, dizendo, olha, mandou uma destacar no meio da multidão. É Daniel lá na Babilônia. Tinha as suas obrigações, mas fez além do que tinha que fazer e se destacou mais do que os outros. Mais do que os 120 sátrapas, mais do que os 3 presidentes que estavam dentro da Babilônia. Se destacou por quê? Andou 2 milhas, eu vou fazer além, vou fazer só o que me manda. Gente, você tem uma coisa que é terrível, e a gente que tem empresa é assim, eu tenho uma empresa lá, esses dias eu fiz uma reunião lá e desci a lenha. Falei, gente, eu cheguei lá na escola e tinha uma poça de uma água na beira na porta de uma sala. Mas pensa numa pessoa, é muito difícil me ver irada. Eu sou uma mulher muito tranquila, né, Mateus? Mas eu sou muito brava. Eu sou muito brava. Não, eu não perco assim a estribela de não, eu sou muito brava, eu sou muito certa. E eu cheguei e a água estava lá. E eu fiquei pensando quantas pessoas, a escola abriu, era 6:30 da manhã. Na hora que eu vi aquela água na porta da sala, na hora que eu vi que os alunos não estavam dentro da sala, pronto. Aí que o negócio ficou mais complicado ainda. Quantas pessoas passaram aqui, viram, gente, é uma pocinha de água. Ninguém teve coragem de secar. Aí eu fui numa pessoa e falei assim, vai bater a cabeça? Você não viu esse perigo? Por que você não pegou o pano e secou? Ah, não sei. Não, eu estou esperando a faxineira chegar. Como é que é? Espera aí. Fui lá embaixo, peguei o pano, sequei, porque a faxineira chega às 10 horas. Uma delas, a outra chega e fica ajudando na cozinha. Sequei acho que não gastei nem 2 minutos para secar aquela água. Peguei um balde, torci, coloquei lá, chamei. Da próxima vez, não deixe isso acontecer. Por quê? Porque se uma criança caísse aqui e sofresse um acidente, era por causa de uma poça de água que você viu e não teve a coragem de ter a humildade para secar. Eu posso ir além. Ah, mas não é a minha função. Eu não vou fazer. E andar 2 milhas é fazer além do que você foi pago ou chamado para fazer. Você vê o perigo. Olha, porque eu falo isso, porque eu tenho sobre a minha responsabilidade mais de 200 crianças. Imagina a tensão que eu vivo durante o dia. Vocês não têm noção. Uma criança passa mal, cai lá dentro, gente, a gente perde as estruturas, né, Paula? Todo mundo treme, é gente que chora, é uma confusão, porque é filho do outro. Então eu falei assim, vocês não podem deixar, você tem que ir além. Porque você tem que ver, e o Senhor está mostrando, é para fazer é obrigatório, faça além. Porque quem faz além se destaca. Se destaca porque quer fazer, não para agradar as pessoas, mas é porque eu tenho que fazer. Eu não vou deixar um perigo acontecer para que eu possa fazer alguma coisa. Tanto que depois você me perdoa, por favor. Eu disse, está perdoado, não peca de novo. Aprende o que você tem que fazer, não é? Não tem nenhum problema pegar na vassoura e pegar no pano de chão. Gente, eu não tenho nenhum problema com isso, graças a Deus. Eu não tenho. Quem trabalha comigo sabe disso, né? Eu não tenho. Se for para varrer, é menino que vomitou, eu vou lá e limpo, não tem problema não. Aí alguém chegava assim, mas essa não é a sua função, meu filho, minha função é fazer de tudo. É de tudo. Porque eu tenho dentro de mim que eu sou serva, eu não tenho esse negócio não. Ah, mas você é a gestora da escola. Olha, eu quero fazer de tudo. Porque se eu vejo que eu posso fazer e o outro está ocupado, não, lógico, se o outro está ocupado e não tem ninguém para fazer, eu faço. Né? Eu posso ir além. Amém? Eu estou contando isso para que vocês entendam que você pode ir além.
E se você for além, você vai se destacar no que você está fazendo, seja no ministério, seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja na educação dos seus filhos, no seu casamento. Dê o seu melhor. Se é uma milha, faça mais do que a sua obrigação. Se é na sua empresa, faça além e Deus vai honrar você. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo isso para nós. Uma milha é só obrigação. É aquilo que você precisa fazer. Mas Jesus, Ele está me convidando. E Ele está te convidando a andar 2 milhas. Ande 2 milhas. Faça além daquilo que é sua obrigação. O rei Ciro criou essa lei. Todos eram obrigados a fazer algo a favor do governo, do seu governo. Pelo menos 1 milha você tinha que fazer. Pronto, contei. Milha, pronto, cerrou. Não vou fazer mais. Toma, passa para você. Para até aparecer alguém, porque é uma só. Então, se é uma só, já fiz uma. Vou ficar olhando. Por que não vai andar encontrar com alguém? Você vai encontrar com alguém no meio do caminho. Na hora que você encontrar, você passa para a pessoa encomenda. Tem gente que é assim que está, né? Mas Jesus, Ele chega e diz, você pode ir além. Faça algo além. Nós somos cristãos, nós somos desafiados a andar 2 milhas. Ou seja, nós somos desafiados pela palavra de Deus a ser diferente. Você não pode ser igual às pessoas que estão perto de você. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você não pode falar o que todo mundo fala. Você não pode vestir o que todo mundo veste. Você não pode ter atitudes que todo mundo tem. Você é diferente. Porque se você é diferente, se você aceitou Jesus, você é diferente. Habita dentro de você o Espírito Santo. E Ele em você e Ele em mim nos faz ser diferente. E nós precisamos entender. E eu quero te ensinar rapidamente mesmo. Quais são as dimensões que nós podemos prestar atenção na nossa vida para a gente andar 2 milhas? São inúmeras, mas eu quero citar apenas algumas, porque o nosso tempo já está acabando. E eu quero te falar. Híbrido. Está em falta no mercado. Está em falta no mercado. Tá ou não tá? Tá. Né? As pessoas hoje não têm paciência não, gente. Elas estão andando só 1 milha só, pronto, acabou. Porque tem muita gente que tem o pavio curto demais. Outras, nem pavio tem mais. Não é? Umas tem o pavio curto, outras nem pavio mais tem. Já, pum, já estoura de uma vez. Tem gente que só está andando 1 milha e tem gente que está andando até para trás. Mas Jesus, Ele nos convida a andar 2 milhas na nossa paciência. Se tem uma coisa que testa a paciência da gente, por exemplo, quando você vai no trânsito de Belo Horizonte, sangue de Jesus tem poder. Gente, as pessoas lá não têm paciência, não. Eu não sei aqui, que eu não ando muito no trânsito, então quem trabalha no trânsito... Alguém trabalha no trânsito aqui? Alguém é motorista? Tem algum motorista? Meu irmão, aqui é assim também? Sangue de Jesus tem poder. Mais algum motorista aqui? Porque quem trabalha no trânsito vai dizer. Eu tenho um tio que ele é taxista lá em Belo Horizonte. Então ele fala que o fruto do Espírito, a paciência tem que estar sobre o homem de Deus. Porque não é fácil, não. Eu estive lá ontem, gente, as pessoas xingam a gente. E aí você quer passar, e a gente que é mulher então, né? Mas a mulher dirige muito bem. A mulher, a gente não bate carro, é o homem que bate, os acidentes. Comprovado que a maioria dos acidentes é provocado pelos homens. É ou não é? Então, e aí você quer atravessar uma rua, você está ali no centro de Belo Horizonte, aquela confusão. Aí você quer passar, você dá seta, ninguém deixa você passar. E o pessoal te xinga porque você entra na frente, é uma confusão. Gente, as pessoas matam no trânsito. Vocês já viram? Eu já vi. Aconteceu em São Paulo recentemente. O cara xingou o outro que fechou ele, o cara xingou. Fez um gesto obsceno para ele, xingou. Para quê? O motorista foi atrás, parou do lado dele e pum! Falta de paciência total das pessoas. O Senhor nos chama, nos convida a andar 2 milhas na nossa paciência. Porque está em falta no mercado.
Está em falta, as pessoas não têm mais paciência. As pessoas estão brigando umas com as outras, matando umas às outras, gritando, fazendo gestos obscenos pela falta de paciência. As mães não têm paciência mais de ensinar os seus filhos. Olha, ensinar o filho é uma... Você tem que respirar, você tem que ter paciência muito grande. Jesus me dá graça. Né? Na fila do banco as pessoas começam a xingar, começam a murmurar, e se você não vigiar, você começa a entrar junto. Reclamar da cidade, do que está acontecendo, a gente vai na onda e vai todo mundo descendo a lenha. Vamos para o joelho, porque o Senhor vai mudar a história. Amém? Vamos profetizar, vamos ter boca profética. Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Não é os homens, mas é a mão de Deus. E eu confio na mão do meu Deus. E a nossa vida está na mão dele. Paciência. Não tem paciência para conversar com a gente. As pessoas do mercado não têm paciência para atender a gente. E você também não tem paciência para entender que aquela menina do caixa está ali 8 horas sentada. Ela não tem hora nem para ir no banheiro direito. Aí você fala assim, mas que menina sem educação. Você que chegou, que não deu bom dia, não deu boa tarde. Né? Você chega lá, o motorista do ônibus. Meu Deus, eu imagino que trabalhar no trânsito deve ser muito desgastante. Tem que orar pelos motoristas. Tem que trabalhar. Porque, gente, se lidar com pessoa, o povo descendo, subindo, descendo gente, cobrando o cobrador. Está cobrando o quê? Não tem trocador, não? Ele recebe. Meu Deus, o motorista recebe e ainda tem que dirigir o carro. Sangue de Jesus, vamos orar dobrado. Vamos orar 2 milhas pelo motorista de ônibus, amém, gente? Precisa, coitado dele. E a gente não tem, e nós não temos também a paciência, a delicadeza, a educação. Bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Ontem eu estava numa loja lá no centro de Belo Horizonte, fui eu, a minha secretária Lena, eu estou levando ela, que ela está fazendo um tratamento lá em Belo Horizonte, e foi a irmã Cida do irmão Ricardo comigo. Aí nós entramos numa loja, e aí eu já entrei, eu levei o John John comigo, e eu e o John John atravessamos a rua. O John John nunca foi no centro de Belo Horizonte, ele ficou encantado com tanto prédio. Mamãe, que é isso? Aí a Cida está assim, ele nunca veio, eu nunca trouxe meus meninos aqui nesse lugar. E aí ele estava lá olhando, nós cantando, e quando eu cheguei numa loja, estava lá uma moça, ela estava muito séria. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, não deve ser fácil trabalhar aqui no centro de Belo Horizonte, não. Né? Aquela tensão, porque você chega lá, você tem que guardar o seu celular, você tem que guardar tudo, ninguém pode falar com você, porque na verdade inverteu os valores, né? Se você andar com o celular na rua, lá na Avenida Afonso Pena, é você que está fazendo errado, porque lá é o campo do trabalho do ladrão. Gente, o ladrão age ali, é o campo do trabalho dele, você está no lugar dele com o celular na mão, logicamente está pedindo para ser roubado, né? Na verdade os valores inverteram, mas é assim mesmo. E eu cheguei para a moça e falei assim, moça, bom dia, Deus te abençoe, que era de dia ainda. Ela olhou assim, ué, a senhora é de alguma igreja? Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, por que você perguntou? Ué, porque do jeito que você falou, parece que é de alguma igreja. Que quando você anda 2 milhas, as pessoas percebem só de você dar bom dia. Né? Porque você entrou para fazer diferença, nós temos que fazer diferença na vida das pessoas, ser paciente. E o que é pior? Está muito presente o quê? A questão, a falta da impaciência das pessoas. A gente vê isso no resultado nas farmácias. As pessoas estão indo comprar os remédios, gente, calmante, para poder ficar calmo. Hoje uma pessoa para mim falou assim, eu estou muito agitada, eu estou ansiosa, eu estou sem paciência. Calma, pelo amor de Deus, calma. Senão vai passar para mim. Vou começar a ficar assim também, né? Porque a gente está vendo o resultado disso, as pessoas comprando seus calmantes, estão ali porque muitas pessoas estão precisando tomar remédio para se acalmar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele está cuidando de você. E ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de você. Amém? Hoje eu entrei no desespero também, porque a gente é humano. A gente vai recebendo as notícias e os outros mandam notícia, manda uma, manda outra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, Jesus me acalma, acalma meu coração. Aquieta, porque eu cuido de você. Aí alguém me mandou uma coisa, eu falei assim, aquieta porque o Senhor está cuidando de você.
Aí a pessoa manda uma carinha com um choro. Aquieta, porque ele vai cuidar de você. Mas eu estou preocupada com isso. Calma. Quanto o dia de amanhã, de uma certeza eu tenho. A bondade e a misericórdia dele me seguirá todos os dias da minha vida. Porque ele vai cuidar de mim. Porque nós precisamos, quando a gente fica impaciente, quando a gente fica muito ansioso, é porque nós não estamos aprendendo a andar a segunda milha da paciência, na confiança de que ele está cuidando de nós. A segunda milha da paciência é uma escolha. É uma escolha. Você precisa parar e pensar comigo uma coisa. Se nós estamos mostrando tanta impaciência no trânsito, porque eu vi isso ontem lá, tanta impaciência no trânsito, é tanta impaciência com o celular, a pessoa manda um vídeo, o trem não abre, você fica ali, mas que obra, esse celular, misericórdia, aí eu tenho que trocar meu celular, você fica impaciente com os meios eletrônicos, você manda um e-mail, você não recebeu o e-mail, hoje eu mandei um e-mail para uma empresa, aqui eu não recebi ainda, manda para mim de volta, e a gente fica querendo o negócio de volta rapidamente, porque nós estamos no embalo do fast food, tudo muito rápido, a gente quer tudo muito rápido, e a gente perde a paciência com a tecnologia. É ou não é assim? Nós estamos perdendo a paciência com a tecnologia. Imagina com as pessoas. Imagina com a atendente do telefone. Você quer ver uma obra, você ligar para um atendente de operadora. É ou não é? Mas habita dentro de você o Espírito Santo. É você que vai fazer a diferença. Jesus, ele está nos convidando a andar 2 milhas da nossa paciência. Não deixa as coisas pequenas, as coisas do dia a dia, roubar isso de você. Roubar a paciência. Olha, eu não consigo assim conceber muito, não. Alguém que diz ser cheio do Espírito Santo, na hora de uma raiva, de uma impaciência, quebra isso, quebra aquilo, quebra o celular, quebra o vaso, aquela coisa toda. Para nós que servimos a Jesus, isso não existe, não. Eu acredito assim. Você pode dizer assim, mas eu não consigo controlar a minha raiva. Geralmente, quem não consegue controlar a raiva, eu trabalho com crianças especiais. E quando elas entram no processo de crise, é muito difícil de você controlar. Mas ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Tanto quando ela volta, ela nem lembra, às vezes, o que ela fez. Ela não é assim, amiga. É assim, ela não lembra do que ela fez. Então, e é muito difícil para mim conceber, quando eu vejo umas ações assim, eu fico assim, meu Deus, mas onde está o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou nova criatura. E habita dentro de mim um presente precioso que é o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo manifesta na sua vida o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, paciência, mansidão, domínio próprio, temperança. São vários, são 9. E eles têm que manifestar na minha vida. E para que eles... Mas, oh Senhor, enche-me de paciência. Dá paciência, já está em você. Quem aqui tem o Espírito Santo? Eu tenho. Eu tenho, você quem tem? Tem gente que não sabe se tem. Eu tenho. Né? Eu não vou pedir, ai meu Deus, me dá domínio próprio. Porque ó, já está dentro de você, é fruto do Espírito. Você que tem que escolher. Você que tem que escolher. Se vai quebrar o púlpito, se vai jogar isso no chão, se vai bater na cara do outro, se vai dar uma bala na cara do que se fechou no trânsito, se vai xingar a menina que te deu o troco errado. É você que vai fazer uma escolha, já está dentro de você o Espírito Santo. É você que vai escolher se você vai enfiar a mão na cara do seu filho ou se você vai pegar o seu marido e jogar ele no ralo e dar descarga ou da esposa. Ô, gente, olha, eu contei aqui para um chá de mulheres, vou contar para vocês os homens também. Eu contei para as mulheres que a esposa do Billy Graham, um grande pregador conhecido mundialmente, um entrevistador foi entrevistá-la e perguntou para ela assim, você já pensou, ela estava com 50 e poucos anos de casado, e ele falou assim, nossa, tantos anos de casamento, elogiando, mas desses tantos anos de casamento, você pensou em divórcio? Ela disse assim para o repórter, olha, divórcio não, mas matar eu já pensei. Mas divorciar não, porque casou, foi corajoso para casar, seja corajoso para ir até o fim, né? A gente só tem vontade, mas não mata não. Mas a gente mata, tem vontade, não tem, gente? Mulheres, tem ou não tem? Tem, gente. Eu falo com o pastor que tem dia que dá vontade, porque tem hora que faz raiva na gente. Eu falo assim, então dá vontade de pegar igual um papel, assim, você enrola um papelzinho, joga dentro do vidro, coloca uma rolha e joga no rio. Vai passear, vai nadar, vá, né? É assim, vai nadar.
Vai nadar para dar sossego. Mas, gente, põe em prática o que está dentro de você. Nós precisamos colocar em prática o que está dentro de nós. E a gente vive, nós precisamos entender uma coisa. Deus está convidando você. Deus está convidando eu e você a andar 2 milhas. Você está fazendo mais do que sua obrigação. É só sua obrigação. Mas nós temos que andar 2 milhas. Amém? E segunda milha que o Senhor quer que nós desenvolvamos e possamos realmente viver isso na nossa vida é a tolerância. Tolerar é suportar, é aceitar. Você já parou para pensar que nós temos andado 1 milha somente da tolerância? Quantas milhas Deus ele tem andado comigo e com você na tolerância? É ou não é? Deus ele fica nos tolerando, nos suportando, nos amparando, nos aceitando. Ele sempre nos aceita, nos perdoa, nos purifica. Aí você vai, lambuza de novo, mas ele vem, ele te perdoa, ele te limpa. Aí Jesus ensina assim, ó, perdoe assim como eu te perdoo. Ame assim como eu te amo. A Bíblia fala da história de um homem chamado Nabal. Olha, a Bíblia fala que esse homem era um homem grosso. A Bíblia fala que esse homem era um homem intolerante. Pensa num homem grosso, intolerante. Pensa num homem que era intolerante com a própria família dele. Olha o que tem de pai de família intolerante com a sua família. Homem sem paciência com sua esposa. Sem paciência com seus filhos. Mulher intolerante. O menino já abriu a boca. Cala a boca! Meu Deus, né? Uma falta de tolerância. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha um servo e o servo dele precisava dar um aviso muito importante para ele. Mas o medo daquele servo com Nabal era tão grande que ele teve que falar com quem? Ele não teve coragem nem de ir no intolerante Nabal. Nem vou chegar perto, porque o homem só de você olhar já ficou bravo. Com quem que ele fala? Ele fala com a esposa dele, que é Abigail. Porque ele tinha medo de Nabal. Nabal era um homem intolerante. As pessoas têm medo de você? Quantos de nós estamos nos assemelhando a Nabal? Temos sido intolerantes com as pessoas mais importantes da nossa vida. Esses dias eu estava lá na minha casa, aí uns dias naquela correria toda, e aí eu estava... Era um dia de muita pressão. Aí o Pedro, sempre salva para o Pedro. O Pedro, na hora que eu chego, ele já vem. Ele vai enfiando assim. Ele já vai chegando. Se eu chego para tomar café, ele senta lá e fica comigo conversando. Aí eu converso com ele, como é que foi? O que você fez agora à tarde? Tal. Aí um dia, não sei o que eu estava assim, já estava nervosa, muito tensa com algumas coisas para resolver. E aí ele falou uma coisa comigo, eu falei, vai tomar seu banho, Pedro, agora eu já mandei você tomar banho. Para que você está gritando, mãe? Para que você está falando assim comigo? Eu tenho que ser tolerante. Eu não posso ser intolerante com as pessoas que eu mais amo. Porque tem hora que a gente pega a gente fazendo isso. Aí você tem que cair em si, não me desculpa, filho, mas agora vai tomar seu banho. Porque agora é hora de você tomar seu banho. Né? Porque quando você vê, você está naquela euforia toda. A gente precisa entender que o fruto do Espírito já está em nós. Cabe a mim escolher utilizá-lo ou não. Colocar em prática ou não. Ele já está aqui. Deus, dá-me paciência. Aqui tá. Então, você não tem o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, é o Espírito Santo em mim, produz o fruto do Espírito. E nós temos que usar isso no nosso dia a dia. E nós precisamos aprender que Jesus, ele era cheio de amor. Jesus, ele era cheio de graça. Jesus, ele era cheio de tolerância, de bondade. E a Bíblia fala que o pecado estava sobre a nossa vida. E todos nós precisamos e carecemos dessa bondade. Nós precisamos ser tolerantes com as pessoas que erram também. Gente, errar é humano. Tem pessoas que é assim, se você errou, ela não olha mais para sua cara, ela não quer mais saber de você. Ela não te perdoa, ela não quer conviver com você. Quem de nós aqui não está sujeito a errar? Tem alguém aqui que é perfeito que não erra? O errar é humano, o permanecer no erro é uma burrice. Né? A Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega em flagrante adultério.
Tinha um monte de gente jogando pedra nela. E Jesus chega, todos estavam no nível da primeira milha. Tem que cumprir a lei. A lei manda apedrejar. Não é a primeira vez que ela faz isso, não. A lei manda, vamos ver o que a lei manda. Aí Jesus chega. E ele fala com outras palavras. Se vocês são capazes de andar, não são capazes de andar a segunda milha, saiam daqui. Porque a segunda milha era aprender a perdoar. Era ser tolerante com aquela mulher. E nós precisamos aprender a ser tolerante. Jesus, ele foi tolerante com ela, mesmo sabendo que ela já havia caído em pecado várias vezes. Jesus é tolerante comigo e com você. E nós temos também que ser tolerante com aquele que erra. Eu tenho que ensinar, e vou de novo, e vamos de novo. Ande a segunda milha da tolerância. Olha, nossos filhos tem hora que eles irritam a gente. Quem aqui tem filho? Deixa eu ver quantos têm filhos. Quem são pais aqui? Os nossos filhos tem hora que eles irritam a gente. É ou não é? Gente, brigando, irritando, brigando com o outro. Mãe, me bateu. Mãe, pegou isso. Mãe, tem hora que você está assim com um turbilhão de coisa para fazer e eles se irritam. Tem hora que eles tiram a gente do sério, a vontade que dá é de sair gritando também. Ai, pá! Doido assim. Mas não. Mas a gente tem o fruto do Espírito. E a gente age e vive com as manifestações do fruto do Espírito na nossa vida. Eu fico muito triste quando eu vejo uma mãe muito intolerante com o filho. Um dia eu estava no aeroporto, numa conexão, e eu sentei para tomar um lanche. E na hora que eu sentei para tomar um lanche, tinha uma família bem na minha frente. E aí, era um casal com 2 filhos. Um dos filhos parecia que deveria ter mais ou menos uns 2 anos de idade. E aí, a mãe pegou o pai, foi buscar o lanche, colocou lá, e eu estava lá comendo meu lanche bem de frente para eles assim. O pequenininho deixou o copo de suco cair. Gente, aquela mãe levantou numa agressividade. Eu fiquei olhando aquilo. Eu fiquei assim, respirei bem fundo. E ela levantou e foi para cima da criança, deu um tapa na mão do menino. E o menino começou a chorar, é lógico, né? Gente, eu respirei fundo, porque ela estava bem na minha frente, ela nem respeitou a minha presença. Né? Eu não queria nem saber quem estava ali. Mas eu respirei fundo na minha cadeira. A minha vontade era de chegar nela e falar para aquela mãe assim: minha filha, o problema é seu, o problema não é da criança. A criança tinha mais ou menos 2 anos de idade, ela não tem uma coordenação motora como a coordenação de um adulto. Quantas vezes ainda ela vai derramar esse copo? Aí você vai bater na criança, ela não tem a sua coordenação motora, ela não tem a sua pinça. Na educação infantil, a gente desenvolve da criança a pinça. A gente desenvolve a coordenação motora, para que quando ela chegar na fase adulta, ela consiga escrever perfeitamente, porque escrever é difícil. Escrever é um grande desafio. Aprender a escrever, aprender a ler, ter coordenação motora, ter a pinça. Quando a gente olha a criança na educação infantil, nossa, que coordenação perfeita. Olha a pinça dessa criança. Isso é um desenvolvimento da criança. Aí a mãe vem e pá, você não prestou atenção. Ele não tem a coordenação motora, ele não tem noção que aquele copo tem o perigo de cair. A culpa é sua, não da criança. Porque a intolerância está dentro de nós. Se você desequilibra por causa de um suco que caiu no chão, o problema não é da criança. O problema é seu, porque o desequilíbrio é seu, a intolerância é sua. Se você desequilibra diante de alguém que erra com você, o problema é seu, o problema não é do outro. É ou não é? Jesus está nos convidando a andar 2 milhas, amém? Amém? Glória a Deus! Meu Deus, eu vou ter que terminar aqui. Eu tinha mais 2 para falar, mas para não andar no... Deixa eu falar rapidinho, posso? Posso falar rapidinho? Terceiro ponto, para que você ande na 2ª milha. Trabalhe para Jesus fazendo além do que você gosta. Se você trabalha fazendo só o que você gosta, você está no nível da 1ª milha. Mas você precisa o desafio de fazer mais. E você pode mais, você pode ir além. Se você está servindo a Deus no nível da 1ª milha, Ele te chama para você fazer no nível da 2ª milha. Deus quer que você faça além. Deus quer que você faça não somente o que você gosta de fazer. Deus coloca desafios nas nossas mãos para que você possa ir além. E quando você aceita os desafios de Deus, não é por causa da sua capacidade, do seu título,
Mas é porque Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Ele capacita aqueles a quem Ele dá desafios. Hoje, para você estar aqui nesse culto, tem gente trabalhando. Tem voluntários lá em cima, cuidando das nossas crianças. Teve gente para limpar esse templo. Tem gente para cuidar do som. Tem gente para cuidar do data show. Para que você seja o quê? Abençoado. Tem gente fazendo até mesmo além. Gente que vem do trabalho cansado. E você está fazendo além, porque eu tenho certeza que algumas pessoas saíram do trabalho, poderiam ir para a sua casa e descansar, mas você escolheu estar aqui. E isso é 2 milhas, é andar 2 milhas, fazer além do que aquilo que eu fui chamado para fazer. E esse é o convite de Jesus. Você acha que foi fácil para Jesus suportar a cruz? Não, ele não queria. Ele ora no Getsêmani e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele andou 2 milhas pensando em mim, pensando em você. E você é capaz de andar também. Sabe por quê? Porque na vida a gente não só faz o que a gente gosta. Eu falo isso muito com meus meninos. Vai fazer isso. Mas mãe, não, a gente não só faz o que gosta, a gente faz aquilo que é importante, o que é necessário na nossa vida. E a gente tem que aprender isso. E nós precisamos entender que você pode, na vida, fazer algo além do que você foi chamado. Você pode dizer assim: eu não quero acordar cedo para vir para a escola dominical, eu não quero vir para o culto, que eu estou cansado. Não. Eu não quero me envolver em grupos da igreja, porque eu não quero lidar com as pessoas são difíceis. Olha, você está no nível da 1ª milha. Jesus está dizendo para você assim: olha, saia desse nível de 1ª milha e vem para o 2º. Porque é ele que eu tenho para você, porque é envolvendo, é participando, é fazendo, que você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? E por fim, precisamos andar a 2ª milha da nossa mordomia. Mordomia fala de administrar, de zelar. E eu quero terminar dizendo isso. Naquilo que nós oferecemos a Deus na nossa vida cristã. Se você faz ofertas de migalhas para Deus, aquilo não faz diferença nas suas finanças. E eu estou ofertando a Deus no nível da 1ª milha. Davi fala assim: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Se você está jejuando, mas não te custa nada. Se você vai fazer um jejum, tem que ser daquilo que realmente vai custar para você. Se você não fica sem uma carne, é um sacrifício. Se você não fica sem um café, é algo que está custando para você. A mordomia, administrar o seu serviço ao Senhor, fazer com zelo, fazer realmente para glorificar a Deus e dizer como Davi: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Porque quando você faz um esforço para comprar um celular, você faz um esforço para comprar um carro novo, uma casa nova, mas tem muita gente que não faz esforço nenhum para servir a Deus. Não faz esforço nenhum para ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Não faz esforço nenhum para ser fiel no ministério que Deus te chamou. Não faz esforço nenhum para estudar a palavra e trazer uma boa palavra. Não faz esforço nenhum para ir fazer uma visita. Olha, nós estamos com o trabalho das Déboras. O trabalho feito no presídio tem sido um trabalho muito eficaz. Se você deseja fazer esse trabalho, ontem foi feita uma palestra, levar os kits com calcinha, com uso pessoais das meninas, a palestra no data show, ensinando aquelas mulheres, elas estão se convertendo, sendo ensinadas na palavra de Deus toda semana. É um trabalho, é um esforço, é andar 2 milhas. As irmãs poderiam estar na casa delas, dormindo, descansando, fazendo qualquer outra coisa, mas estão abrindo mão disso tudo. Vamos fazer além do que obrigação. Vamos para o presídio, 2h da tarde, vamos fazer evangelismo com aquelas mulheres. Umas que te olham assim, ó. Te filma. Mas Jesus as ama. E elas estão vendo Jesus na sua vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós, mesmo se a gente pregar. Esses dias a Betânia me mandou um testemunho do filho de um rei. É rei, filho do rei? Ele é um príncipe de Marrocos. E sabe como que ele converte? Ele foi fazer, depois eu vou contar o testemunho dele. Ele foi ficar na casa de um pastor porque ele queria estudar a Bíblia, o livro de Lucas, para combater o Corão. E aí, o pai dele... combater a Bíblia.
Então, como ele é filho desse homem lá, que era a autoridade máxima de Marrocos, ele vai para lá. O pai dele falou assim: ó, tem um pastor, estudou comigo, vai lá na casa dele, estuda lá sobre o livro de Lucas, volta para você conseguir debater e provar que esse negócio da Bíblia não existe. E quando ele vai, ele fala assim: olha, quando eu chego na casa daquele pastor, aquele pastor me recebe, e o testemunho dele é grande. E aí, ele fala assim que o pastor recebe ele, e ele falou assim: aquele homem não me falou que Jesus me amava, aquele homem não ficou falando negócio de Bíblia para mim, nada. Mas as atitudes daquele homem com a família dele, a forma em que ele tratava a esposa, que ele tratava os filhos, a forma em que aquele homem me recebeu, eu vi que tinha algo diferente na vida dele. Sabe por quê? Porque muito mais do que ficar falando, a nossa vida é uma grande pregação. Aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, é uma grande pregação para os seus filhos. Porque um pai, uma mãe, ele ensina os seus filhos dando exemplo. Não é falando não, porque a gente fala demais. Então, aquele menino, aquele jovem, aquele príncipe, e tanto que ele está refugiado religioso aqui no Brasil. Então, nós vamos trazer ele aqui. Aí, ele fala isso: eu converti porque eu vi Jesus na vida daquele homem. E o evangelho de Lucas fez toda a diferença na vida dele. Jesus, ele nos chama a andar 2 milhas. Dê o seu melhor para as pessoas. Dê o seu melhor para Deus. Faça para o Senhor. John Wesley, ele orava todos os dias e ele dizia assim: Deus, não me deixe ser alguém inútil dentro da igreja. Todos os dias ele orava isso. Tem gente que vem para a igreja, vai embora da igreja. Tem gente que entra e sai e não faz nada. Para chegar onde nós chegamos, teve muito choro, teve muitas lágrimas, teve muitas renúncias. Teve gente que andou 2 milhas da sua mordomia, entregou sua oferta ao altar, entregou o seu dízimo. Essa cadeira que você está sentado, esse data show que você está vendo, esse painel aqui, ó, tem irmãos que, graças a Deus, estão ajudando até hoje a pagar. É gente que abriu mão, andou 2 milhas, eu vou fazer mais do que a minha obrigação. Não, já dou meu dízimo, já dou minha oferta. Mas a pastora fez uma campanha, vamos ajudar. Faz além do que tem que ser feito. William Carey, ele dizia assim: olha, espere coisas grandes de Deus e faça as coisas grandes para Deus. Mas a gente só quer as coisas grandes de Deus, não é? Mas não queremos fazer nada pelo reino do Senhor. Ande 2 milhas na sua mordomia cristã. Administre o seu tempo para você servir ao Senhor. Tem uma história que fala que um homem, ele morreu e ele foi para o céu, e chegou lá no céu, o anjo falou para ele assim: você não pode entrar aqui. Aí ele falou assim: mas por que eu não fiz nada? Aí o anjo falou assim: é por isso mesmo que você não fez nada, por isso você não vai entrar aqui. Que isso não acontece com nenhum de nós, né? Não fazer nada. Existe muita gente dando o melhor de si mesmo. Aqui na nossa igreja tem. Dando duro, andando 2 milhas, tem gente fazendo a obra, gente. Tem gente dando o seu melhor no ministério de louvor. Não é todo mundo não, tem uns aqui, eu falo para o ministério de louvor assim: gente, olha para quem faz. Não olha para quem não faz. Quem não faz, deixa que Deus trata. Agora, seja você aquele que ande 2 milhas, dê o seu melhor e Deus vai te honrar. Eu falo no departamento infantil, são 32 professoras. Mas, pastora, fulana não vem, cigano não vem. Olha para quem faz, olha para quem vem, olha para quem está andando 2 milhas. Não fique numa milha só. Faça 2, faça a diferença. Porque quem faz, além do que é para fazer, se destaca no que faz. Amém? Glória a Deus. E para você pensar, e para terminar, se você pensar hoje aqui, se todas as pessoas que estão dentro da igreja orassem como você, se todos lessem a Bíblia como você ora, se todos que estão aqui na igreja ofertassem como você oferta, se todos que estão aqui perdoassem como você perdoa, se todos aqui amassem a igreja como você ama, se todos que estão aqui caminhassem a vida com Deus como você caminha, como seria a nossa igreja? Como que seria a nossa igreja? Se todos falassem bem da igreja como você fala. Se todos falassem bem do pastor como você fala. Se todos falassem bem dos tesoureiros da igreja como você fala, como que estariam as finanças da nossa igreja? Se todos ofertassem e cumprissem o mandamento, como que estaríamos hoje? Estaríamos dentro do nosso templo. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para viver, andar 2 milhas. Se todos trabalhassem para Deus expandindo o reino como você tem expandido,
Ou tem feito ao contrário, porque tem gente que não faz trabalho expandindo, não, trabalha dividindo. E o Senhor nos chama. Não ande 1 milha, ande 2, porque é isso que eu tenho para você. E é isso que ele estava ensinando dentro da lei do rei Ciro. Feche os seus olhos. E nessa noite o Senhor nos chama a refletir. Se todos orar como você ora, ler a Bíblia como você lê, se todos servir a Deus como você serve, como que seria essa igreja? Como que seria se todos os liderados que estão debaixo do seu cuidado fizerem como você faz? Como que seria? Será que todos nós podemos dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Faça o que eu faço, porque eu estou imitando o Mestre por excelência. Será que todos podem dizer isso? Vamos ficar de pé. E eu quero que você receba essa palavra, que você leve ela no seu coração e que Deus possa continuar falando com você e que você tenha entendido que dentro dessa lei, Jesus ensinou algo muito maior. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele diz, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mandou andar 1 milha, anda 2.